Estou escrevendo sobre o seu seminário em Minnesota. No dia em que devia começar, eu ia dar entrada no hospital pela 5ª vez por causa de problemas maníaco-depressivos. Venho enfrentando isto há quase 2 anos. Fui a vários médicos e tentei quase todos os medicamentos que possa imaginar. Fiz também tratamentos de choque. Tentei 2 vezes o suicídio. Incapaz de continuar trabalhando, passava a maior parte dos dias no andar térreo, desejando estar morto ou planejando minha próxima tentativa de morrer. Ali era também um bom lugar para fugir das pessoas e do mundo ao meu redor. Eu tinha um histórico de autoabuso. Passei praticamente 30 anos na prisão. Era viciado em drogas e alcoólatra. Já me tratei 28 vezes para controlar esses vícios. Tornei-me cristão há alguns anos, mas sempre vivi como um derrotado. Estava voltando então ao hospital para tentar novos medicamentos ou mais tratamentos de choque. Minha esposa e meus amigos me convenceram de que o seu seminário teria mais valia para mim. O hospital se preocupou porque achava que a minha necessidade era de ajuda médica. À medida que os 4 dias da conferência progrediram, minha cabeça começou a clarear. A palavra de Deus estava ministrando a mim, embora estivesse ainda confuso e sofrendo. Eu disse a um dos assistentes que me achava na 1ª hora, que eu me achava na minha 1ª hora. Ele marcou uma entrevista para mim. A sessão durou 7 horas. Eles não deixaram nenhuma parede de pé. A sessão ia bem até que comecei a falar de amargura e falta de perdão. As 3 coisas que motivavam a minha vida eram baixa autoestima, ira e amargura, resultantes de ter sido molestado por um sacerdote e por ter sofrido abuso físico e verbal por muitos anos em minha infância. Não posso sinceramente dizer que os perdoei, mas Deus agiu e me libertou da depressão. Meus olhos se abriram para a verdade de Deus, senti-me mais leve do que nunca. Fui para o hospital e depois de 2 dias tive alta. Meu médico disse que eu era uma pessoa diferente. Ele nunca tinha visto uma mudança tão rápida e me aconselhou: não pare o que está fazendo. Venho crescendo diariamente no Senhor. Há tanta coisa antes e depois de Cristo que poderia continuar escrevendo para sempre. Nós vamos ler ainda na Bíblia em 1 Crônicas 21:1. Primeira Crônicas 21:1. David census. Yeah. Yeah. Okay. The idea is Satan put thoughts in this. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Agora no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2. João 13, versículo 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E finalmente, em Atos capítulo 5, versículos 2 e 3. Atos capítulo 5, versículos 2 e 3. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Let me just pray before we begin. Vamos orar antes de começar. Lord, we just acknowledge your presence here, Senhor, nós reconhecemos a sua presença aqui and we declare our dependency upon you e nós declaramos a nossa dependência no Senhor
For apart from Christ, we can do nothing. porque a parte de Cristo não podemos fazer nada. And we're going to agree together as the body of Christ E nós vamos concordar aqui juntos como corpo de Cristo, that the enemy would be bound here. que o inimigo seja amarrado aqui. And we command Satan to release every person here, E nós ordenamos a Satanás que liberte a cada pessoa aqui, that we would be free to choose and know and do the will of God. para que nós sejamos livres para escolher e saber qual é a vontade de Deus. So we pray that you would just protect our hearts and our minds. Pedimos que o Senhor proteja nossas mentes e os nossos corações. Now open our eyes, Lord, Abre os nossos olhos agora, Senhor, that we could see the world the way you see it, para que nós possamos enxergar o mundo como o Senhor enxerga, that we could understand Scripture. para que nós possamos compreender as Escrituras. And so we commit this next time to you in Então, Jesus' name. nós entregamos esse próximo momento ao Senhor em nome de Jesus. Amém. In my experience around the world, Na minha experiência por volta do mundo, I find that church is somewhat divided. eu acabei descobrindo que a igreja é mais ou menos dividida. Some seem to recognize only a natural world, Alguns parecem que reconhecer só o mundo natural, and some seem to act as though there's only a spiritual world. e outros parecem agir como se só existisse o mundo espiritual. And I think Scripture presents both in balance. E eu acredito que essas escrituras nos apresentam dois equilibradamente. And then I find amongst some believers E eu descubro que no meio de alguns cristãos, that dealing with the God of this world que lidando com o Deus desse mundo is not something we should do. não é alguma coisa que nós devemos estar fazendo. Well, ignorance is not a good thing for us. A ignorância não é uma coisa boa para nós. We can't just ignore a part of reality. Nós não podemos simplesmente dar as costas e ignorar uma parte da realidade. And some want to take the ostrich approach E isso é tomar uma atitude de avestruz, and kind of bury their head in the sand. enfiando a cabeça na areia. But if you do that, Mas se você faz isso, you're leaving an unbelievable target exposed. você está deixando um grande alvo às expostas. That's not a good thing. E isso não é uma coisa boa. Ignorance is not an excuse, it's defeat. A ignorância não é uma desculpa, ela é uma derrota. And truth sets us free. E a verdade é que nos liberta. And then someone to think I'm a Christian, I'm immune to spiritual battles. Algumas pessoas acham, não, mas eu sou cristão, eu sou imune a batalhas espirituais. Well, the armor of God is for the believer, not the unbeliever. Mas veja, a armadura de Deus é para o cristão, não para o não cristão. But at least you think that you're not in a spiritual battle. E caso você pense que você não está numa batalha espiritual, Let me ask you 3 questions. vou fazer 3 perguntas. How many have experienced some form of temptation this last week? Quantos de vocês experimentaram alguma forma de tentação nessa última semana? And the rest are liars. E o resto é mentiroso. And according to the Bible, who's the tempter? De acordo com a Bíblia, quem é o tentador? It's Satan, isn't it? É Satanás, não é? How many have struggled with the voice of the accuser of the brethren? Quantos de vocês tiveram que lutar na última semana com a voz do acusador dos cristãos? See, the tendency is not to always answer right away. A tendência não é de responder sempre. Let me ask that question another way. Eu vou fazer a pergunta de outra forma. How many have struggled with thoughts like this? Quantos de vocês lutaram com pensamentos da seguinte forma? I'm stupid, I'm dumb, I'm ugly, God doesn't love me, I'm different from others. Eu sou estúpido, eu sou burro, eu sou feio, Deus não me ama, eu sou diferente das outras pessoas. You all have. Todos vocês. Because the Bible says he accuses the brethren day and night. Porque a Bíblia diz que ele acusa os irmãos dia e noite. How many of you are deceived? Quantos de vocês são enganados? Not as many hands that time. Não vi tantas mãos assim dessa vez. I don't think anybody here wants to think that they're omniscient. Eu acredito que vocês não querem dar uma de onisciente, They perfectly know everything. que conhece tudo com perfeição. But here's the real problem. Mas aqui está o problema real. If I tempted you, you would know it. Se eu tentasse você, você saberia que eu estou te tentando. If I accused you, you would know it. E se eu te acusasse, você saberia que eu estou te acusando. But if I deceived you, Mas se eu te enganasse, you wouldn't know it. você não saberia. If you knew it, you wouldn't be deceived Porque se anymore. soubesse, não seria enganado. And there is the primary spiritual battle. E aí está a grande e principal batalha espiritual. Now listen to Scripture. Agora ouça as escrituras. If you know the truth, it'll set you free. Se você conhece a verdade, ela vai te libertar. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida.
In the high priestly prayer in John chapter 17, Na oração de Jesus de sumo sacerdote em João capítulo 17, Jesus says, I ask not that you take them out of the world, Jesus diz: eu não peço que os tires do mundo, but you keep them from the evil one. mas sim que os livres do mal. Sanctify them in thy word, that word is truth. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a When verdade. you put on the armor of God, Quando você veste a armadura de the Deus, first thing you do is you gird your loins with truth. a primeira coisa que você faz é cingir os lombos com a verdade. When God intervened in the early church, Quando Deus interveio na primeira igreja, he struck down Ananias and Sapphira. ele derrubou Ananias e Safira. And you would probably agree with me. E você provavelmente concordaria comigo. Dear God, don't do that in my church next Sunday. Deus, por favor, não faça isso na minha igreja domingo que vem. Who would survive? Quem é que vai sobreviver? What was their great sin? Qual é o grande pecado? They gave half of everything they owned. Qual foi o grande pecado? Eles deram a metade de tudo que tinham. That wasn't the sin. Esse não foi o pecado. The sin was they allowed people to think it was all. O pecado foi que eles deixaram que as pessoas pensassem que aquilo foi a totalidade do que receberam. Now, isn't that a horrible crime? Isso não é um crime terrível? Is that as bad as rape or incest or murder? Isso é de igual forma mal como incesto ou assassinato ou estupro? That was kind of severe, wasn't it? Foi meio duro, não He foi? struck them dead. Ele os matou. Why? Por quê? Because God had to send a very clear message to that early church. Porque Deus queria dar um recado claro para aquela primeira igreja. He knew what the primary battle would be. Ele sabia onde é que estava a principal batalha. He knew that if the enemy could go into your church, your life, or your home, Ele sabia que se o inimigo pudesse adentrar na sua igreja, na sua vida ou no seu lar, and undetected, e sem que ninguém percebesse, and got you to believe a e lie, conseguisse fazer com que você acreditasse numa mentira, he could control your life. ele poderia controlar a sua vida. Now we have to understand that. Agora nós precisamos acreditar nisso. Suppose I got you to believe a lie Suponha que eu conseguisse fazer você acreditar numa mentira about God or yourself. sobre Deus e você mesmo. Would that affect how you lived? Isso afetaria como você vive? Sure. Claro que sim. The more lies you believe, the more defeated your life. Quanto mais você acredita em mentira, mais derrotado a sua vida. The more truth you believe, the more liberation. Quanto mais verdade você acredita, mais liberto você está. You say, well, this is kind of new stuff. Você fala para mim, bem, isso é meio que novidade, não é? Definitely not new. Não, não é novidade. Eve was deceived and she believed a lie. A Eva foi enganada e ela acreditou numa mentira. And if you don't think good people can be deceived, E se você não acredita que pessoas boas podem ser enganadas, then consider the fact that Eve was deceived when she was sinless. imagine o seguinte, a Eva foi enganada quando ela estava sem pecado. So if she could be deceived, couldn't you and I be deceived? Se ela sem pecado podia ser enganada, será que nós com pecado não poderíamos ser enganados? And I personally believe that deception is the major battle that we're struggling with. E eu realmente acredito que o engano é a maior batalha com a qual nós temos que lidar. That's because the battle's between the father of lies and the spirit of truth. Porque a batalha é entre o pai da mentira e o espírito da verdade. People are in bondage to their past As pessoas estão em cadeias e amarradas no seu passado, because of the lies that they have believed apenas por causa das mentiras que elas foram acreditando, from their early education and experiences, desde as suas experiências de infância, but also because of the potential battle that's going on for our minds. mas também por causa da batalha que existe por causa das nossas mentes. We are clearly told in latter days A Bíblia nos diz claramente que nos últimos tempos that people will fall away from the faith, que as pessoas vão cair da fé, paying attention to deceiving spirits and teachings of demons. ouvindo espíritos de engano e ensinos de demônios. That's 1 Corinthians chapter 4 verse 1. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. We did some research in America, Nós fizemos uma pesquisa nos Estados Unidos. all done in solid Christian schools. Toda essa pesquisa feita em colégios cristãos muito sólidos. 70% of our Christian young people 70% dos nossos jovens cristãos said that they were hearing voices like there was a subconscious self talking to them. disseram que estavam ouvindo vozes como se houvesse um ser subconsciente conversando com eles. I don't believe they were mentally ill, Eu não acho que eles tinham doença mental, but I believe there's a spiritual battle going on. mas for their mind. acredito que havia uma batalha espiritual pela mente deles. Paul says in 2 Corinthians chapter 11 verse 3, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3:
I am concerned as Satan deceived Eve by his craftiness. Eu acho que como Satanás enganou a Eva pelo sua engenhosidade, That your minds would be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. que as suas mentes também sejam desviados da simplicidade e da pureza da devoção a Cristo. Listen again to the verse we quoted this morning. Ouça outra vez o versículo que nós falamos hoje de manhã. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. It says, "And we are taking every thought captive to the obedience of Christ." E nós levamos cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Now that's a present tense verb. Isto é um verbo em tempo presente. We have to continuously do that. Nós temos que fazer isso continuamente. If it's not true, don't think it. Se não é verdade, não pense isso. Now, taking every thought is the Greek word noema. Levar cada pensamento é uma palavra grega, noema. I want you to see how that word is used in 2 Corinthians. E eu quero que você veja como essa palavra é usada em 2 Coríntios. Go to 2 Corinthians chapter 2 verses 10 and 11. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Shall I read them? Yeah. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. When the Bible says we are not ignorant of Satan's schemes, Quando a Bíblia diz que nós não ignoramos as intenções de Satanás, that's the same word in 2 Corinthians chapter 10 verse 5. é a mesma palavra que é usada em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. We're not ignorant of his thoughts or the mind. Não somos ignorantes dos seus pensamentos ou da sua mente. Our ministries had the privilege to see people find their freedom all over the world. O nosso ministério tem tido o privilégio de ver as pessoas receberem a sua libertação em todo o mundo. And if you ask any of our staff, E se você pergunta para qualquer da nossa equipe, what gives Satan the best opportunity at the church, o que permite que Satanás tenha a sua melhor oportunidade no meio da igreja? we would all say unforgiveness. Todos nós diríamos a falta de perdão. Every person I've worked with, that's been an issue. Todas as pessoas com quem eu trabalhei, este tem sido o problema. I'll go so far as to say this. Eu iria até o ponto de afirmar: If you can't help a person forgive from their heart, se você não puder ajudar uma pessoa a perdoar a partir do seu coração, you're not going to be able to help them very much. você não vai poder ajudá-lo então. There's nothing that will keep you more in bondage to your past than bitterness. Não existe nada que o lhe mantenha em cadeias com o seu passado do que a amargura. Now we're going to talk about that tomorrow. E amanhã nós vamos falar sobre isso. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta data cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. That's the same Greek word, the minds. É a mesma palavra em grego, a mente. Now how we're going to reach this world for Christ Como é que nós vamos alcançar este mundo para Cristo if Satan has blinded the mind of the unbelieving? se Satanás cegou a mente do descrente? Haven't you ever wondered why evangelism is so hard? Você já se perguntou por que o evangelismo é tão difícil? Why is that hard? Por que é tão You difícil? have the greatest thing in the world to give away. Você tem a melhor coisa do mundo e é para dar de graça. There's nothing worth more than salvation. Não existe nada que vale mais do que a salvação. And we can give it away. E nós podemos dar de graça. It's a free gift of God. É o presente gratuito de Deus. Why don't you go to somebody tomorrow Por que você não vai para alguém amanhã and say, how'd you like to have all your sins forgiven and live forever? e chega para aquela pessoa e pergunta: como é que você gostaria se todos os seus pecados fossem perdoados e você fosse viver para sempre? Gostaria disso? No, I'd rather have a candy bar. E a pessoa respondesse: eu prefiro um chocolate. That's not a new problem. Isso não é um problema novo. Remember when Jesus met the woman at the well? Lembra-se quando Jesus encontrou a mulher samaritana no poço? He said, lady, if you knew who I was Ele disse: mulher, se você soubesse quem eu sou and what I had to offer you, e aquilo que eu tenho para oferecer a você, you'd have asked of me. você é que pediria para mim. If people in Brazil knew what you had to offer at your church, Se as pessoas no Brasil soubessem o que você tem para oferecer na sua igreja,
You couldn't keep them away. Você não conseguiria manter as portas abertas. They don't know. Mas elas não sabem. And why is it so hard to share that? E por que é tão difícil compartilhar isso? Look at the average person trying to share their faith. Veja a pessoa normal que está tentando compartilhar sua fé. They're all afraid and tongue-tied. Todas eles ficam com medo e com a língua amarrada. They break out in highs and great big beads of sweat well out. Começa a suar e ficar trêmulo. Now, would they do that if they gave somebody $25? Agora, eles sentiriam assim ao dar para uma pessoa R$50? No, yeah. Não, toma aí. And you give them Christ, and what happens? E você dá a Cristo e o que acontece? All kinds of mental battles take place. Tudo quanto é tipo de batalha mental começa a transcorrer. I taught evangelism for years. Eu ensinei o evangelismo durante muitos anos. What's the number one reason we don't share our faith? Qual é a principal razão por que nós não compartilhamos nossa fé? Fear. Medo. It is. É. People are afraid. As pessoas têm medo. What's the number one commandment in Scripture? Qual é o principal mandamento das Escrituras? Fear not. Não tema. What's the first emotion expressed to fallen humanity? Qual é a primeira emoção que o ser humano caído sentiu? Adam said, I was afraid. Adão disse, eu tive medo. Why is the fear of God the beginning of wisdom? Por que o temor de Deus é o início da sabedoria? How is it the one fear that can expel all other fears? Como é que ela é o único medo que pode eliminar todos os outros medos? I wrote a whole book on that. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso. What is the number one motivation on our pastors? Qual é a primeira motivação dos nossos pastores? Fear of failure. Medo de fracasso. I had long time trouble believing that. Eu tive muita dificuldade em acreditar nisso. But I've done several doctorate of ministry classes. E eu já fiz várias aulas de doutorado em ministério. And I've asked them, the thing I fear the most is? E eu perguntei para os meus alunos, a coisa que eu mais temo é? Almost every time is fear of failure. E todos eles respondem quase sempre medo do fracasso. And I said, isn't that interesting? Que coisa interessante. All seminary graduates. Todos formados em seminário. And not one person said fear of God. E nenhum deles disse temor de Deus. And have we lost that? Será que nós perdemos isso? Fear of anything other than God Temor de qualquer coisa menos Deus is mutually exclusive to faith in God. é excludente da fé em Deus. I would say that most people in your church Eu diria que a maioria das pessoas da sua igreja have a greater fear of Satan than God. tem um maior temor de Satanás do que de Deus. Why does Satan want to be feared? Por que Satanás quer ser temido? He wants to be worshipped. Porque ele quer ser adorado. And if you fear him more than God, E se você teme a ele mais do que Deus, you're elevating his attributes above God. você está elevando os seus atributos acima dos de Deus. There's not a verse in the Bible where you're to fear Satan. Não existe nenhum versículo na Bíblia que fala tema Satanás. He's a defeated foe. Ele já é um inimigo derrotado. So who are we to fear? Então quem é que nós temos que temer? God. Deus. Do you understand that? Compreende isso? Perfect love has cast out fear, O perfeito amor lança fora o medo. and fear involves punishment. E o medo leva no seu bojo punição. The punishment I deserved A punição que eu mereço fell on Christ. caiu sobre Cristo. And so I don't fear punishment, Então eu não tenho medo de punição, but I will give an account someday. mas eu vou prestar contas um dia. And therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men. Então, conhecendo e temendo a Deus, nós persuadimos os homens. In Isaiah chapter 8, Em Isaías capítulo it says, 8, we are not to fear what they fear, diz assim, nós não temos que temer o que eles or to temem, be in dread of it. ou viver em temor disto. It's the Lord of hosts that you should fear. É o Senhor das hostes que nós temos que temer. Then he shall become your sanctuary. E aí ele se tornará o seu santuário. Then he becomes your refuge. Aí ele se torna o seu refúgio. I wish I had more time to talk about fear because it's a world problem. Eu gostaria de ter mais tempo de falar sobre o medo, porque ele é um problema mundial. It's just crippling people's faith. Está alejando a fé das pessoas. But I have no fear of the devil. Eu não tenho temor do diabo. I respect him Eu respeito ele, because he's wreaking havoc in this world. porque ele está destruindo esse nosso mundo. I have come across a number of people Eu já me encontrei com várias pessoas that I was privately sharing my faith with them, que eu estava compartilhando a minha fé com elas, and they've been involved in the occult and other problems. e elas haviam sido envolvidas com todo o mundo das forças ocultas. And I could almost tell you what's going on right here. E eu já posso dizer
quase assim, com certeza, o que está acontecendo na mente They're delas. paying attention to a deceiving spirit. Eles estão ouvindo um espírito de engano. One gal said, I asked her if she'd like to make this decision for Christ. Uma das moças, quando eu perguntei se ela gostaria de fazer essa decisão a favor de Cristo, So she said, well, yes, but I can't. ela disse sim, eu gostaria, mas eu não posso. And after hearing her background, E depois de ouvir qual era o passado dela, I could almost tell her what her thoughts were. eu já podia até dizer para ela o que ela estava pensando. I said, you're having thoughts right now condemning yourself or me, aren't you? Você está tendo pensamentos agora condenando a si mesmo e me condenando, não é mesmo? Probably hearing names calling me names and E, bad vo- things. e você está ouvindo alguém falando nomes maus a meu respeito, não é And mesmo? her eyes got about that big. E os olhos dela ficaram desse tamanho. How did you know that? Como é que você soube disso? And I said, that's just from the devil. E isso é simplesmente do diabo. And realizing that, she gave her heart to Christ. E ao reconhecer isso, ela entregou o seu coração a Cristo. And prayer is a critical part of that. E a oração é uma parte crítica disso. How do you pray for the lost? Como é que você ora pelos perdidos? Let me tell you two things you probably never heard before. Deixa eu dizer para vocês duas coisas que talvez você nunca tenha ouvido antes. In 1 John chapter 5, Em 1 João capítulo 5, it says, if you see a brother committing a sin not leading to death, se você vê um irmão vivendo num pecado que não leva à morte, that I say that you shall ask and God will for him give life. e eu digo que vocês devem pedir e Deus dará vida para ele. So if you see somebody dead in their trespasses and sins, Então, se você vê alguém morto nos seus pecados, what should you pray for? o que você deve pedir? God will give him life. Que Deus o dê vida. And the whole context is in the assurance of answered prayer. E todo o contexto é na certeza da resposta à oração. He's not talking about physical death and life. He's talking about spiritual life and death. Ele não está falando da morte física, ele está falando da morte e da vida espiritual. That's the whole context of 1 John 5. Esse é o contexto de 1 João capítulo 5. I remember I discipled a young missionary, Uma vez eu discipulei um jovem missionário and his mother went to my church, e a mãe dele frequentava a minha igreja. and she had divorced his father. Ela havia se separado do pai dele He wasn't a believer, e ele não era cristão. and so for 25 years, this man ministered in Central America. E durante 25 anos esse homem ministrava na América Central. In 25 years, he prayed for his dad. E durante 25 anos ele orava pelo pai dele. And one day it was almost, God just told me, you're praying all wrong. E um dia Deus disse para ele, você está orando completamente errado. I've done all I need to do for your father to become a Christian. Eu já fiz tudo o que eu tenho que fazer para o seu pai se tornar cristão. Why don't you pray according to Scripture? Por que você não ora de acordo com as escrituras? And this is what God showed him, insight. E é isso que o insight que Deus mostrou para ele. And he started to pray, God, send my dad a messenger. E começou a orar assim, Deus, envie um mensageiro para o meu pai. Now, what are we told in John 10? O que nós ouvimos em João 10? Romans chapter 10. Perdão, Romanos capítulo 10. How will they hear unless a preacher is sent? Como é que eles vão ouvir se não for enviado um mensageiro? And so he started praying that God would send somebody to his father. Então ele começou a orar que Deus mandasse um mensageiro ao seu pai. When you see the field white unto harvest, Quando você vê os campos brancos para a ceifa, what should you pray for? o que você deve orar? Workers. Para que venham trabalhadores. 2 months later, 2 meses depois, he got a letter from his dad. ele recebeu uma carta do pai dele. He said, I thought you'd like to know, son, that somebody came by my apartment, Ele disse, filho, eu acho que você gostaria de saber que alguém passou pelo meu apartamento invited me to a Bible study. e me convidou para ir num estudo bíblico. I've decided to become a Christian. E eu resolvi me tornar um cristão. And it's amazing how we don't understand this. E é incrível que a gente não compreende isso. God has to stay true to his word. Deus tem que se manter fiel à palavra dele. And he's chosen to make the message to come out through the church. E ele escolheu que a mensagem vai ser feita pela igreja. So if you see the field white unto harvest, pray for workers. Então, se você vê que o campo está branco para a colheita, ore para trabalhadores. What did Adam and Eve lose in the fall? O que Adão e Eva perderam na queda? Life. A vida. What did Jesus come to do? O que Jesus veio fazer? Give us life. Nos dar a vida. So if you're asking on behalf of those who are dead, what should you ask for? Então, se você está orando por um morto, para que você tem que orar? Life. Vida. There's no magical formulas here. Não existe fórmula mágica aqui. It's just understanding God's ways and what's missing and what the need is and what the answer É is. simplesmente a compreensão dos caminhos de Deus, de qual é a necessidade e qual é a resposta. You don't have to pray that God would convict him of sin. Você não tem que orar que Deus o convença do seu pecado. That's a promise of God. Claim that. Isso é uma promessa de Deus, lance mão disso. He said, I will convict the world of sin and righteousness and judgment. Ele disse, eu vou convencer o mundo do pecado e da justiça. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. 2 Coríntios, capítulo 11,
Versículo 3. Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. That's the same word again. Esta é a mesma palavra, mais uma vez. It's the Greek word noema. É a palavra grega, noema. Well, I'm concerned too. E eu estou preocupado também. We're to fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our Nós faith. temos que fixar nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumidor da nossa fé. But Paul was concerned E Paulo estava preocupado. that our minds or thoughts would be led astray from Christ. Existem pensamentos que estão sendo levados, desviando-se de Cristo. Now read the next verse. Leia o próximo versículo. 2 Corinthians 11:4. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. You see, if one comes and preaches about Jesus, but they're preaching him another way, Se alguém chega e está pregando sobre Jesus, mas está pregando ele de outra maneira, they're talking about the same historical Jesus, estão falando do mesmo Jesus histórico, but they're preaching him another way. mas estão pregando dele de uma forma diferente. That's what defines a cult. Isso define uma seita. The Mormons and Jehovah's Witnesses talk about the same Jesus, but they're preaching him another way. Os mormons e os testemunhos de Jeová falam do mesmo Jesus, mas falam dele de uma forma diferente. Jesus said, unless you believe that I am he, you will die in your sins. Jesus disse, a não ser que você acredite que eu sou ele, então você vai morrer nos seus pecados. So if Jesus was just a man, Então, se Jesus foi apenas um homem, and then the Bible teaches us e a Bíblia nos ensina, that the blood of bulls and goats won't take away sin, e que o sangue de ovelhas e de bois não vai tirar nosso pecado, then Jesus can't save you. então Jesus também não pode nos So salvar. therefore you better save yourself. Então é bom que você salve a você mesmo. So if one comes and preaches another gospel, Então, se vem outro e prega outro evangelho, you receive an altogether different spirit. você recebe um outro espírito completamente And if diferente. it's not the Holy Spirit, E se não é o Espírito Santo, it can only be an evil spirit. somente pode ser um espírito maligno. And I've seen this happen all over the E world. eu já vi isso acontecer no mundo inteiro. And that's why understanding who Christ is and why he came is so important for E é us. por isso que é tão importante entendermos quem Cristo é e por que ele veio. That's why we've always understood as believers that there is a Trinity. Por isso que, como cristãos, nós sempre entendemos que há uma trindade. That it was the God who became flesh and dwelt amongst us. É Deus que se tornou carne e habitou entre nós. I had one of my students brought by a person who needed some help. Dos meus alunos me trouxe um amigo que precisava de ajuda. And she had been a Mormon and had become a Christian. Ela havia sido mormon e se converteu ao cristianismo. I was taken through our steps to freedom. E ela passou por nossos passos da libertação. She was just plagued by suicide thoughts. E ela tinha o tempo inteiro pensamentos de suicídio. And she was afraid she was going to do it. E ela tinha medo de que qualquer hora ela fosse se entregar a esses pensamentos. And so I took her through our steps to freedom. Então eu passei com ela nos passos de libertação. She had actually lived a very moral life. Ela havia vivido uma vida absolutamente imoral. And their last issue is dealing with the sins of the ancestors. E a última coisa que ela estava preocupada era lidando com os pecados dos seus ancestrais. And as soon as she started to pray that prayer, E no momento que ela começou a orar essa oração, she suddenly got all afraid. ela começou a se encher de medo. And she said, I said, tell me what's going on in your mind. E aí eu disse para ela, o que está se passando na sua mente? She said, you mean you don't see him there? E ela disse, quer dizer que você não está enxergando ele aí? I said, who? E eu falei, quem? My father standing right there. Ela falou, meu pai, olha ele aí. Now don't bother to look, people, Agora não precisa olhar não, gente, because you won't see a thing. porque você não vai enxergar nada. Well, then she's going crazy. Então enlouqueceu essa mulher. No, she's not. Não, ela não That's a está. spiritual battle. Isso é uma batalha espiritual. And the problem is not out there. E o problema não está lá adiante, It's right here. é aqui dentro. And that's why somebody else can't see it. E é por isso que outra pessoa não pode enxergar. I said, tell me about your father. E eu falei, me conta do seu pai. I'm responsible for my father. E ela disse, eu sou responsável pelo meu pai. Is that true? Isso é verdade? No. Não.
Unfortunately, in their religion, they will baptize and marry for dead people. Infelizmente, naquela religião, eles te batizam e te casam por causa dos mortos. So she renounced that. Então ela renunciou isso. I said, let's go through the prayer again. Eu disse, vamos orar mais uma vez. And her grandmother shows up. E aí aparece a avó dela. Now, dear Christian, Agora, cristão, that was not her father and that was not her grandmother. isso não era o pai dela, nem era a avó dela. The Bible clearly teaches that we cannot go to them, they cannot go to us. A Bíblia ensina com clareza que nós não podemos ir até eles e nem eles podem vir até nós. When you hear these stories about reincarnation and by hypnosis going back to previous states of existence, Quando você ouve essas histórias de reencarnação e através da hipnose indo para outros estados da sua existência, don't you believe that for a moment. não acredite nisso nem por um instante. That's all deception. É tudo engano. And that person has just done the most dangerous thing you can do biblically. E aquela pessoa acabou de cometer a coisa mais perigosa que você pode cometer espiritualmente. Is they lost control of their mind É que perderam o controle da sua mente. and they let their mind go neutral. E deixou que sua mente entrasse em ponto morto. And that just opens them up to any kind of E isso então abre a sua mente para toda influência negativa. Now, how do we explain the fact that there are people seeing things and hearing voices? Como é que a gente explica o fato de que tem gente enxergando coisa e ouvindo vozes? Because every social worker, psychologist is dealing with people all the time. Porque todos esses assistentes sociais e psicólogos estão lidando com gente o tempo inteiro. And we're told, well, that's just a chemical imbalance. E nós ouvimos dizer, isso é apenas um desequilíbrio de ordem químico. Take some kind of pill and that'll deal with the chemical imbalance. Toma um comprimido que isso resolve o desequilíbrio químico. Would you explain to me how a chemical could produce a personality or a thought? Você pode me explicar como é que um componente químico pode produzir uma personalidade ou um pensamento? Or how my neurotransmitters could randomly fire and create a thought I'm opposed to thinking? Ou como é que os meus neurotransmissores podem realmente disparar num determinado momento e criar um pensamento que eu não quero pensar? And you have a natural explanation for that? Você tem uma explicação natural para isso? What is it? O que é? Well, they don't have any. Ele não existe. So they give them some antipsychotic medication Então eles dão a essa pessoa um remédio antipsicótico and say, there, the voices are gone. e eles falam, pronto, as vozes se acalaram agora. Sure, so is everything else. E também o resto de tudo também se acalou. Now, if truth sets them free, E então se a verdade vos liberta, how are they going to process that truth como é que você vai processar essa verdade? if they're all heavily Se medicated? você está super medicado. Answer is it's very difficult. A verdade é que é muito difícil. But when people are seeing things and hearing things that others don't, Mas quando as pessoas estão escutando e vendo as coisas que os outros não veem e não escutam, they assume they're out of touch with reality. eles imaginam que estão fora da realidade. And that's the definition of mental illness. E essa é a definição da doença mental. But if a client goes in to see a professional counselor Mas se um cliente vai ver um conselheiro profissional and they claim to hear voices e eles estão dizendo ouço vozes and the counselor doesn't, e o conselheiro não ouve aquelas they vozes, would assume they're out of touch with e reality. vai imaginar, essa pessoa está fora da realidade. Well, I'm here to share something with you. Bem, eu quero compartilhar alguma coisa com vocês. One person in that room is out of touch with reality. Uma das pessoas daqueles dois estão fora da realidade. But it's not the client. E não é o cliente. The spiritual world is just as real as the building you're sitting in. O mundo espiritual é tão real quanto esse prédio onde você está sentado. Actually, it may be more real. Possivelmente ele é mais real do que esse prédio onde Because você está God says that sentado. which is seen is temporal and passing away. Porque Deus disse que aquilo que se vê é temporal e vai passar. That which is unseen is eternal. E aquilo que não se vê é eterno. We have to come to understand the reality of the spiritual world. Nós temos que passar a compreender a realidade do mundo espiritual. That there actually is a kingdom of darkness. Que na realidade existe o reino das trevas. There actually is a God of this world. Existe o Deus deste mundo. And it's not your God or my God. E não é meu Deus, nem seu Deus. So how do we explain this then? Como é que nós explicamos isso então? How do you hear something? Como é que você ouve algo? To hear something, you have to have a sound source. Para escutar alguma coisa, você tem que ter uma origem daquele som. Now, when I did that, Quando eu fiz isso, there was a compression and rarefaction of air molecules houve uma compressão e uma rarefação das moléculas aéreas, that traveled to your ears at the speed of sound. que viajou até o seu ouvido na velocidade do som. That's a very physical phenomenon. Isso é um fenômeno absolutamente físico. It hits your eardrum. E isso bate no seu tímpano, It sends a signal to your brain. manda um sinal para o seu cérebro,
if you can't speak in outer space Você não pode falar no espaço sideral, because you need the medium of air. porque você precisa de ar. How do you see something? Como é que você enxerga algo? You have to have a light source Tem que ter uma fonte de luz, reflecting off of a material object. que reflete, por sua vez, num objeto material. And those light rays reflect off of me into your iris, your eye. Então esses raios de luz refletem de mim para dentro do seu íris. And through the optic nerves, it sends that signal to your E brain. pelo nervo óptico encaminham um sinal para o seu cérebro. You remove the light source, you wouldn't see me. Se você apaga aquela luz, você não me enxerga. Keep the light source or remove me, you wouldn't see me. E se deixa a luz e tira eu, você também não me enxerga. And so how do people hear or see things? Então como é que as pessoas ouvem ou enxergam as coisas? And the reason is the battle's not out there, it's here. A razão é, a batalha não está ali, está aqui. Listen to what Scripture says. Ouça o que a Escritura diz. We wrestle not with flesh and blood. Nós não lutamos com a carne e o sangue. When people see a demonic appearance in their room, Quando as pessoas veem uma aparição demoníaca no seu quarto, and that's a real possibility. e isso é uma possibilidade muito real, Over 50% of our Christian kids have seen that. mais do que 50% dos filhos dos cristãos viram isso já. And if I was in that room, E se eu estivesse naquele quarto, would I have seen it? eu teria visto? Probably not, Provavelmente não, because there is no material object there. porque não existe um objeto material ali. And that's why we've missed this so bad. E é por isso que a gente deixou de lado isso tudo completamente. I can't read your mind. Eu não posso ler a sua mente, You can't read mine. você não lê a minha, So we don't know what's going on in other people's então a minds. gente não sabe o que se passa na mente um do And outro. we don't know unless we ask. E nós não vamos saber a não ser que And a perguntamos. lot of people aren't going to share with you E há muitas das pessoas não vão querer se abrir com você. because for them it would almost confirm to them that they're going crazy. Porque se fossem falar isso com você, eles iam confirmar que estavam loucos. But in the last 15 plus years, Mas nos últimos 15 anos ou mais, I've sat with well over 1,000 adults eu já sentei com mais de 1000 adultos who are struggling in their thought life, que estão lutando na sua vida dos pensamentos, have difficulty in concentrating dificuldade em concentrar, to the point where they can't read their Bible, ao ponto de não conseguirem ler a sua or Bíblia, they're actually hearing voices, ou estão ouvindo vozes, almost without exceptions. quase sem exceção. That's proven to be a spiritual battle for your mind. E isso é uma batalha espiritual pela sua mente. Or it's the possibility of a dissociative disorder, Ou a possibilidade de uma desordem desassociativa, what we used to call multiple personalities. o que nós chamávamos antigamente de But I've personalidade never seen múltipla. one of those Mas eu nunca vi nenhum desses that doesn't at the same time have a spiritual battle. que no mesmo momento não possua também uma batalha And we've learned espiritual. to sit down now in a quiet, controlled way, E nós agora aprendemos a sentar num ambiente controlado e quieto, never lose control of the session, nunca perder controle da sessão, help them resolve their conflicts, ajuda a pessoa a resolver os seus conflitos, submit to God, resist the devil, submeter-se a Deus e resistir o diabo, and walk out free. e sair dali liberto. And find, maybe for the first time, E descobrir talvez pela primeira they vez discovered a peace of God that passes all understanding. aquela paz de Deus que sobrepuja toda a compreensão, Guard their heart and their mind. guardando a sua mente e o seu coração. And that is the same word we've been sharing, E esta é a mesma palavra que nós temos falado até aqui, noema. noema. And that's all the uses in the Bible. E estes são todos os usos dela na Bíblia. I remember a lady asked me one time. Eu me lembro que uma vez uma mulher perguntou para mim: She said, "Do you mean to tell me what was going on in my mind was demonic?" você quer dizer para mim que aquilo que se passava na minha mente era demoníaco? I said, "Well, what happened?" Eu perguntei: mas o que ocorria na sua mente? Well, she said, "I was visiting my children in Indonesia. Eu estava visitando meus filhos na Indonésia. They were missionaries there, Meus filhos eram missionários and ali she got malaria. e tiveram malária. And she said, I was so sick Eu fiquei tão doente that I lost consciousness. que eu perdi minha consciência. And I had all of these dreams." E eu sonhei um monte de coisa. I said, "What was in your dreams?" E eu falei: o que tinha nos seus sonhos? "Oh, Mickey Mouse, Donald Duck, and Pluto." Mickey Mouse, o Pato Donald, Pluto. I laughed too. Eu ri também. I said, "Well, ma'am, that's a good testimony for you. E eu falei: minha senhora, isso é um bom testemunho para a senhora.
She said, well, what do you mean? Ela me perguntou, como assim? I said, well, did you stop on Disneyland on your way to Indonesia? E eu perguntei, a senhora, quando ia para Disneylandia, para a Indonésia, parou primeiro em Disneylândia? She said, well, yes, I did. How did you know? Ela falou, sim, eu fui. Antes de ir para a Indonésia, eu fui para a Disneylândia. I said, that's just an experience you put in your mind. E eu disse para ela, isso é apenas uma experiência que você botou para dentro do seu cérebro. And it was very clear in your memory. E estava bem patente na sua memória. No, those dreams were not demonic. Esses sonhos não eram demoníacos. Just a natural phenomenon. É simplesmente um fenômeno natural. See, when you go to bed at night, Olha, quando você vai dormir à noite, your computer is still running o computador está girando a 1000 por hora, because it's organic. porque ele é orgânico. But nobody's on the keyboard, Mas não tem ninguém sentado no teclado, right? verdade? If you're still typing, you're not asleep, are you? Se você está datilografando ali no teclado da sua mente, você não está dormindo, correto? What allowed you to go to sleep was you relaxed and allowed your mind to drift off. O que permite que você durma é que você relaxa e permite que sua mente saia daí. So the computer continues to run, Então o computador continua funcionando, or you would physically die. ou então você morreria, né? So it's allowed to randomly access whatever information is stored there. Então o computador anda por aí buscando todas as informações que nela estão armazenadas. Now think about dreams that you've had. Agora pensa nos sonhos que você já teve. Aren't they always about some place you've been or people you know? Você não está sempre sonhando de algum lugar que você esteve, pessoas que você conhece? Now the dream can be rather creative, Agora o sonho pode ser um pouco criativo, but it can only operate on what has been stored in your memory mas bank. ele vai operar apenas naquilo que está no banco de dados. That's very natural Isso é normal and very easily explainable. e fácil de explicar. But when somebody has horrendous nightmares Mas quando alguém tem sonhos e pesadelos terríveis, with images they've never seen before, com imagens que elas nunca viram antes, that's a spiritual attack. isso é um ataque espiritual. And you can come out of that almost instantly. E você pode se safar disso instantaneamente. Let me illustrate that. Eu vou ilustrar isso. And I'm going to ask you two questions. E eu vou fazer para vocês duas perguntas. And the answer for both would be yes for me. E a resposta de ambas para mim seria sim. You can't do my kind of ministry Você não pode fazer o meu tipo de and not ministério experience some opposition. e não experimentar alguma oposição. So it's no sin to be under attack. Então não é nenhum pecado você sofrer ataque. But how many have awakened very alertly at a precise time in the morning, like 3 o'clock? Quantos de vocês já acordaram assim, muito espertos, num horário certo da manhã, como da madrugada, como 3 horas da madrugada? That's a spiritual attack. Isso é ataque espiritual. Now, if you did nothing about it, Se você não fez nada a respeito, chances are about 4 o'clock you go right back to sleep again. mais ou menos 4 horas você já está dormindo de novo. And again, let me stress, it's no sin to be under attack. E deixa eu enfatizar, não há nenhum pecado você ser atacado. I can offer one explanation for that. E eu posso dar uma explicação por isso. Whether I could prove it or not, I don't know. Eu não sei se eu consigo provar ou não, But I've helped people get out of Satanism, mas eu já ajudei muitas pessoas a escaparem do satanismo. and I've asked them, what's with 3 o'clock in the morning? E eu pergunto para eles, que negócio é esse das 3 horas da madrugada? Well, they just said, well, that's like prime time spiritually. You've been targeted. E eles me respondem, isso é horário nobre espiritualmente, e você foi o alvo. Now, understand that greater is he that is in you than he that is in the world. E entenda o seguinte, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. That shouldn't create any fear for you. Isso não deve colocar nenhum medo no seu coração. And it shouldn't be something that Christian leaders don't understand. E não deve ser uma coisa que os líderes cristãos ignoram. If you're doing a great work for God, Se você está fazendo um grande trabalho para Deus, of course you're targeted. é claro que você vai ser alvo. Satan doesn't want to give up his territory. Satanás não quer entregar o território dele. So if you're experiencing no opposition in your ministry, Então, se você não está experimentando nenhuma oposição ao seu ministério, that may not be a good thing. isso não deve ser muito bom. You're no threat to anybody. Você não apparently. é ameaça para ninguém. So let's ask another deeper question. Vamos aí a outra pergunta mais profunda. Wait till you to respond until I'm finished. Por favor, espere até eu terminar para responder. But you were awakened with an overwhelming sense of fear. Você acordou de repente com um enorme senso de medo, It de could have ansiedade. felt like you were almost in a twilight zone, whether you were asleep or awake. E você está naquele entre sono e acordado, meio You dormindo. could have felt a pressure on your chest, E você de repente sentiu uma pressão sobre o peito, or almost seeming like something was grabbing your ou throat. como quase se algo estivesse pressionando a sua garganta. And you tried to say something, E você tentou falar algo and you couldn't do it. e não sai. I mean, you've had that happen. Quantos já tiveram isso?
Now, see, if you share that into the secular world, Se você compartilhar isso com o mundo que aí está, o mundo they will call secular, that a panic or an anxiety attack. isso é chamado de ataque de pânico, de ansiedade. That's a spiritual attack. Isso é um ataque espiritual. But how do I resolve that? Como é que eu resolvo isso? Well, remember, the weapons of our warfare are not of the flesh. Lembra-se que as nossas armas não são da carne. So if you try to physically respond, Então, se você tenta fazer uma resposta física a isso, you may have found that initially you couldn't. você vai descobrir que talvez na primeira ou segunda vez funcionou. I'm not sure God doesn't allow this for a test. E eu acho que às vezes Deus permite isso como um teste. Go ahead and squirm and try to get out of this if you want to. Tenta se ajeitar e sair fora disso, se é que você vai conseguir. Or you can call upon the name of the Lord and be saved. Ou você pode chamar ao nome do Senhor, clamar o nome do Senhor e ser salvo. But how do I do that? I couldn't say anything. Mas como é que eu faço isso se eu não consigo falar nada? Now the order of Scripture is critical. Agora a ordem das Escrituras é crítica. Submit to God, resist the devil. Submita-se a Deus e submete-se a Deus e resista ao diabo. If you try to resist the devil without first submitting to God, Se você tenta resistir ao diabo sem primeiro se submeter a Deus, you will lay there and squirm. você vai ficar ali debaixo daquele peso. Now I don't have to say anything to submit to God, Eu não preciso dizer nada para me submeter a Deus, because God knows the thoughts and intentions of my heart. porque Deus conhece os pensamentos e intenções do meu coração. So you can always turn to God inwardly. Então, por dentro de você, você pode se voltar a Deus. And as soon as you do that, E no instante que você faz isso, you'll be freed up. você vai estar liberto. And all you'd have to say is Jesus. E a única coisa que você tem que dizer aí é Jesus. You can say Jesus or Jesus. Você pode falar Jesus ou Jesus. God knows. Deus sabe. And as soon as you call upon the Lord, you'll be freed up. E no momento em que você clama o nome do Senhor, você estará liberto. Now see, nobody ever told me that before. Ninguém nunca me falou isso Nor what antes. to do when it happened. O que fazer quando isso me acontecia? And most people struggle alone. E a maioria das pessoas lutam sozinhas. But beloved, almost everybody here raised their hand. Mas, gente, quase todo mundo nessa sala levantou a mão. Do you think people in your church are having this experience? Você acha que as pessoas na sua igreja estão com esse problema também? Yes. Claro que estão. Have you told them what to do? Você já explicou para eles o que eles têm que fazer? Do you know what to do? Você sabe o que fazer? Do they think there's something wrong with them? Eles acham que algo está errado com eles? Probably, Provavelmente. but there isn't. Mas não tem nada errado. So this is something we have to help our people with. Isso é alguma coisa que nós temos que ajudar as pessoas que são nossas ovelhas. For 4 years in a row, Por 4 anos em seguida, the night before I start a conference, na noite antes de eu sair para um congresso, 3 o'clock in the morning, 3 horas da manhã, I can almost count on it. eu já posso marcar no relógio. I got so I could process that in 3 seconds and go back to sleep. Eu cheguei ao ponto que eu processo isso em 3 segundos, já estou dormindo de novo. And yet here it's happening all over the world, E olha, isso está acontecendo em todo lugar do mundo. and nobody's hardly even talking about it. E ninguém está falando disso. When we sit down and help a person resolve their personal and spiritual conflicts, Quando nós sentamos e ajudamos uma pessoa a resolver os seus problemas pessoais e espirituais, those kind of nightmare dreams stop almost every time, just esses like tipos de sonhos e pesadelos param instantaneamente quase todas as vezes. that. Now, how do we tear down those strongholds? Como é que nós derrubamos essas fortalezas? First and foremost, you have to be transformed by the renewing of your mind. Primeiramente, e antes de tudo, você tem que ser transformado pela renovação da sua mente. I do not believe in instant maturity. Eu não acredito em maturidade instantânea. It'll take me the rest of my life to conform to the image of God. Vai levar o resto da minha vida até que eu me transforme na imagem do meu Deus. I will spend the rest of my life being transformed by the renewing of my O mind. resto da minha vida eu vou estar renovando a minha mente. But it doesn't take me the rest of my life to be established alive and free in Christ. Mas não demora o resto da minha vida para eu estar estabelecido vivo e liberto na presença de Cristo. In most cases, I can sit down with a person and do that in one session. Na maioria dos casos, eu faço isso com uma pessoa em uma sessão apenas. And we'll describe that starting on Friday night. E na sexta-feira à noite a gente vai falar sobre isso. No, wait a minute, I'm gone Friday night. Thursday night. Quinta-noite, tá melhor. We have to learn to study to show ourselves approved. Nós temos que aprender a estudar para nos mostrar aprovados. As a workman who needs not being ashamed, but rightly dividing the word of truth. Como um trabalhador que não tem do que se envergonhar, mas
compartilhando corretamente a palavra da There's no verdade. substitute for that. Não existe outro substituto para isso. Our people are perishing for lack of knowledge. As nossas ovelhas estão perecendo por falta de conhecimento. And truth sets people free. E a verdade é que liberta as It's pessoas. not enough for you to know a pastor. Você não tem que saber como pastor, They have somente. to know it. Eles têm que saber a And they verdade. have to believe it. E eles têm que acreditar nessa verdade. So if we're done a good job educating our people, Então, se nós fizermos um bom trabalho de ensinar o nosso povo, they will know the truth. eles vão conhecer a And verdade. they will have chosen that truth. E eles vão ter escolhido, optado por essa verdade. Now, we're told in Colossians 3:15 Em Colossenses 3:15, that we're to let the peace of Christ rule in our hearts. nós lemos que nós temos que deixar com que a paz de Deus reine em nossos corações. That's like an umpire who is making a decision. Isso é como um juiz que está numa partida fazendo uma decisão. The next verse tells you how. O próximo versículo nos diz como. Let the words of Christ richly dwell within you. Que as palavras de Cristo habitem ricamente dentro de você. Psalm 119 says, Salmo 119 diz: how shall a young man keep his way pure? como é que o jovem vai manter a sua vida pura? By keeping it according to thy word. Mantendo-a de acordo com a sua palavra. Thy word have I hid in my heart, A sua palavra eu escondi no meu coração, so that I may not sin against para que you. eu não peque contra ti. Now imagine that your mind is like a coffee pot. Imagina que sua mente seja como um bule de café. And let's say you put a lot of junk in there. E que você botou um monte de porcaria lá dentro. And one day you decide, I want to clean up my mind. E você um dia resolve, bem, vou dar uma bela de uma faxina na minha mente. There's no clear button either. Não tem um botão limpar. No delete button. Não tem um botão deletar. Wouldn't that be great if there was? Já pensou que maravilha se tivesse esses botões? But there's no way to clear your memory bank. Mas não existe uma maneira de zerar o seu banco de memória. If you put garbage in that computer, Se você botou lixo naquele computador, you're going to get garbage out. vai sair lixo dele. And let's say you've looked at a lot of pornography. Vamos dizer que você olhou muita pornografia. And you decide one day, I'm going to clean up my E mind. você fala, bem, agora eu vou faxinar minha mente. The moment you made that decision, No momento que você fez essa decisão, does the battle get harder or easier? a batalha se torna mais fácil ou mais difícil? Harder. Mais difícil. Why? Por quê? Well, when you're giving in to the thoughts, it's no battle. Porque quando você vai se entregando para esses pensamentos, não há batalha. The moment you stop and say no, No momento que você para e fala, agora chega, you realize how intense that battle aí is. você vai ver qual é a batalha. Now, how do I get that coffee out there? Agora, como é que eu tiro esse café velho de lá? This is part of the chemical composition now. Agora ele faz parte da composição química. But imagine a bowl of crystal clear ice right alongside. Imagina que bem do lado desse bule de café existe uma tigela de gelo absolutamente puro. And on it says the Word of God. E nela está escrito a palavra de Deus. Now, I wish you could take that whole bowl and dump it in, Seria bom que você pudesse pegar toda aquela tigela e jogar lá dentro. but you can't. Mas não dá. But you can take one cube every day. Mas você pode pegar um cubinho daquele gelo todo dia. How shall a young man keep his way pure? Como é que o jovem vai manter o seu caminho puro? By keeping it according to thy word. Mantendo-o de acordo com a tua palavra. Thy word have I hid in my heart. A tua palavra eu escondi no meu coração. Now, if you did that long enough, Se você fizesse isso o tempo suficiente, you wouldn't taste, smell, or even see that coffee. você não vai nem sentir o cheiro, nem o gosto, nem nada daquele café. It's actually still there. Na realidade está lá But ainda. it's so diluted now. Mas está tão diluído agora. And that's why we have to be incredibly careful what we put into our mind. E é por isso que nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que botamos para dentro da nossa mente. Now, that will work, Agora isso vai funcionar. but if you're doing this, Mas se você está fazendo isso, one cube, um cubinho, one Playboy. revista Playboy, One cube, cubinho de gelo, one Playboy. Revista Playboy. You're going down. Você está indo para baixo. I mean, you're actually making it worse. Na realidade está piorando a coisa. You have to shut off that. Você tem que fechar essa outra porta. I mean, we really bought some lies. Nós realmente compramos umas grandes mentiras. In America, we have films that say adult only. Nós temos nos Estados Unidos os filmes escritos lá, somente para adultos. The following material is suitable only for mature adults. Esse material deve ser visto apenas por adultos maduros. What a lie. Que mentira. If you are a mature adult, you turn it off now. Se você é um adulto maduro, você desliga na hora. There is no separate set of morality for adults and children. Não tem uma moralidade para adultas e outra para crianças. Folks, if it's wrong for your kids, it's wrong for you. Gente, se é errado para os seus filhos, é errado para você. Amen? Amém? That was worth the money right there. You E isso valeu o seu dinheiro aí, já valeu.
I spent 4 years in the Navy. Eu passei 4 anos na Marinha Americana. Need I say more? Preciso explicar mais alguma coisa ou não? Saw a lot of junk. Vi muito lixo. And I actually came to Christ after that. E vim a conhecer a Cristo depois disso. And I remember making that decision for Christ. E eu me lembro de fazer essa decisão por Cristo. And decided I'm going to clean up my mind. E falei, gente, eu vou dar uma faxina na minha mente. I got to admit, it was a struggle. Gente, foi uma luta. And it lasted a long time. E durou muito tempo. And I found out it was one step forward and one back. E eu acabei descobrindo que era um passo para frente e um para trás. Then 2 steps forward and one back. Depois 2 passos para frente e um passo para trás. And then 3 steps. E depois 3 passos. And then 5 and one back. Depois 5. And then 10 steps and one back. E depois 10 passos numa batalha. We all have to do that. Todos nós temos que fazer isso. And I had a fairly innocent life. E eu tive uma vida até certo ponto inocente. And today it's far worse. Hoje é muito mais difícil. Every hotel room in the United States is a porno shop. Qualquer quarto de hotel nos Estados Unidos é uma loja de pornografia. You get adult films on every television Em set. qualquer televisão de qualquer quarto de hotel tem aqueles filmes para adultos. Everybody here has internet access. Todos vocês têm acesso à internet. Has access to the worst pornography in the world. E a pior pornografia existente no mundo. And it's killing us, folks. E está nos matando, gente. It's destroying marriages and ministries all over Está the world. destruindo casamentos e ministérios pelo mundo todo. You've got to cut it off. Você tem que cortar isso. You need to pray every morning. Lead me not into Você temptation. tem que orar toda manhã. Não me deixe cair em tentação. When I go to those hotel rooms, Quando eu vou naqueles quartos de hotel, I tell them to shut it off down at the front eu desk. ligo 'Cause they can do it. eu ligo na portaria e falo, corta meu sistema de televisão, porque eles têm como fazer I'm isso. nice about it. I'm just saying, I'm a weak man. I don't want that in my Eu room. sou educado, eu apenas explico para eles, eu sou um homem fraco, eu não quero esse troço no meu quarto. You know, my spirit is willing, but my flesh is weak. O meu espírito tem vontade, mas a minha carne é fraca. When I first get there, it's no problem. Quando eu primeiro chego lá, não tem problema. But when I'm away from my wife for 3 weeks, Mas quando eu estou há 3 semanas longe da minha and esposa, I'm dead tired, e eu estou super It's 11 o'clock at night. cansado, são 11 horas da noite, we have to know how vulnerable we are. nós temos que saber qual é a nossa vulnerabilidade. And take steps not to allow myself to get E there. tomar os passos para que eu não chegue naquele ponto. And we all have to do that. E todos nós temos que fazer isso. And the moment you think you're a pastor, that you don't have those kind of E problems, no instante que você pensa, eu sou pastor, eu não tenho esse tipo de problema, I want to suggest to you, you're the center of that bullseye. eu quero dizer que você está bem no centro da mira. Because if you can be discredited, Porque se você puder ser desacreditado, or if you fall, ou se você cai, it doesn't just affect you. não afeta só você, It affects all the people underneath you. afeta todas as pessoas que estão sob você. And so I'm praying that you'll live a righteous life Então eu estou orando para que você viva uma vida de retidão and win this battle. e ganhe essa batalha. Second point is 1 Peter 1. It says, prepare your minds for action. O segundo ponto, 1 Pedro 1 diz, prepare as suas mentes para a ação. There's a very important concept here. Existe um conceito muito importante aqui, So that you don't live in a fantasy world. para que você não viva uma vida de fantasia. It's all right to imagine yourself doing godly things, Você pode se imaginar fazendo coisas santas, provided that you do them. desde que você as faça. But if you start living in an imaginary world, Mas se você começa a viver num mundo de imaginação, the mind can't detect over a period of time o mundo passa, a mente passa a não poder detectar depois de um tempo something that was vividly imagined or really happened. se alguma coisa foi imaginado de forma muito viva ou se realmente aconteceu. We have a lot of new age teaching that's coming into our church. Nós temos muito ensino da nova era penetrando nas nossas igrejas. And said, now just quiet your mind. E ela diz assim, aquiete sua mente. Imagine yourself in a wonderful place. Imagine você num lugar maravilhoso. Don't do that, believer. Gente, não façam isso. You have to stay in touch with reality. Você tem que se manter na realidade. You don't need an imaginary world to find your freedom in Christ. Você não precisa de um mundo imaginário para achar a sua libertação em Cristo. You need the real world. Você precisa do mundo real. The most dangerous thing you can do spiritually A coisa mais perigosa que você pode fazer espiritualmente is let your mind go passive. é de deixar a sua mente entrar no passivo. Every instruction in Scripture Toda a instrução da Escritura will direct your mind external, vai levar a sua mente para a coisa externa, not internal, não para dentro, always active, sempre ativo, never passive. nunca passivo. In your evil be babes, but in your thinking be mature. Na sua interior sejam crianças, mas no seu pensamento sejam maduros. Think therefore as to have sound judgment.
Pense para que você tenha pensamentos sadios. If you pray with your mind, you shall also, with your spirit, you shall also pray with your mind. Se você ora com teu espírito, ore também com a sua mente. If you sing in the spirit, you'll also sing with your mind. Se você canta no espírito, cante também com a sua mente. Read it. That's 1 Corinthians 14. Isso é 1 Coríntios capítulo 14. That's Leia the aí. best way to find a counterfeit gift. Essa é a melhor maneira de você descobrir dom falsificado. If it bypasses your mind, Se ela ultrapassa a sua mente, it's not of God. não vem de Deus. God works through your mind. Porque Deus trabalha através da sua You're mente. transformed by the renewing of your mind. Você é transformado pela renovação da sua mente. So some suggested that you just let your mind go blank. Então, se alguém sugeriu que você deixe a sua mente cair no ponto morto, Get out of there. sai fora. It's bogus. It's false. Isso daí é engano. True spiritual gifts Os verdadeiros dons espirituais never bypass your mind. nunca ultrapassam a sua mente. I remember a man who said he was parading around as some great prophet of God. Eu conheci um homem que dizia que ele era um grande profeta de Deus. Churches were inviting him to give their prophecy. E muitas igrejas estavam convidando ele para dar profecias. By the time he came to see me, E até ele chegar a falar comigo, he was under psychiatric care. ele já estava sob cuidados psiquiátricos. We went to Jeremiah 23, E nós fomos a Jeremias, capítulo where 23, instructs us what a true prophet is and a false que prophet. nos explica o que é um profeta verdadeiro e um falso. Well, he came to the conclusion he really was acting as a false prophet. E ele chegou à conclusão que ele estava agindo como um profeta falso. And I said, when did all this begin? E eu perguntei para ele, quando que tudo isso teve o seu início? When somebody coached him to get the gift of tongues. Quando alguém foi levando ele, conduzindo ele até que ele ganhasse o dom de línguas. He was told to let his mind go blank. E disseram para ele, olha, solta a sua mente aí. And I said, have you ever tested that? E eu disse para ele, você já testou isso? He said, the scripture said you're supposed to test the Porque spirit. as escrituras nos ensinam, teste os He said, espíritos. no one never told me to. E ele falou, não, ninguém nunca me disse que eu tinha que testar isso. When you test the spirit, not the person. E quando você testa o espírito, você está testando o espírito, não a So pessoa. I said, why don't you just express your what you believe is your gift of tongues out loud? Por que você não fala aquilo que você acha que é o seu dom de línguas em voz alta? Eu disse a ele. And I said, based on scripture, would this tongue identify itself? E eu disse, baseado nas escrituras, que esta língua se identifique. And he said, I am he. E ele disse, eu sou aquele. Is this of God? Isso é de Deus? Now, if it is, I better take off my shoes, for I'm on holy ground. Porque se é de Deus, é melhor que eu tire meus sapatos, que eu estou pisando no território santo. But my spiritual discernment says, no, it wasn't. Mas o meu discernimento espiritual disse, não era. I said, you the Jesus the Christ who suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried, and raised the third day? E eu perguntei, você é Jesus Cristo que sofreu sobre Pôncio Pilato, foi morto e ressurgiu ao terceiro dia? No, not he. E ele disse, não, esse não. Wrong spirit. Espírito errado. Now, I believe there are true gifts. Eu acredito que existem dons And God has verdadeiros. gifted His E church. Deus deu esses dons à sua igreja. But what we are called to do is to seek the giver, not the gift. Mas o que nós somos chamados a fazer é buscar quem dá o dom e não o dom. Way God wants to gift you, praise the Lord. Da maneira que Deus quiser te abençoar com dons, que Deus seja louvado. We're supposed to not despise prophetic utterances. Nós temos que não desprezar as profecias. Finish the verse. Mas leia, por favor, o resto do versículo. Test all things and hold fast to that which is true. Teste todas as coisas e se mantenha seguro naquilo que é verdadeiro. We're told to forsake not the speaking of tongues. Nós recebemos instruções para não desprezar os que falam em línguas. But we're also told to test the spirit. Mas também recebemos instruções de testar e pôr à prova aqueles These espíritos. things have to be subjected to God. Essas coisas têm que ser submissas a Deus. Well, it must have been for God. I had this warm feeling. Tinha que ser de Deus, eu fiquei todo quentinho por dentro. Well, I would imagine sex with a prostitute would be a warm feeling too. Mas eu imagino que sexo com uma prostituta também te deixe quentinho por dentro. I mean, that's not a test. Isso não é teste que se Truth apresente. is the test. A verdade que é a prova. You know, we're in the danger of having counterfeit gifts and all kinds of things come into our church. Nós estamos correndo o perigo de termos muitos dons falsos entrando nas nossas igrejas. You better be discerning today. É bom que você tenha discernimento hoje. If ever this world needed our spiritual leaders to be discerning, it is today. Se houve um momento em que o mundo precisa que os líderes espirituais tenham discernimento, este momento é hoje. Isaiah 8 says, would you consult a medium or a spiritist who mutters and chirps? Isaías capítulo 8 diz, você consultaria um médium, um espírito que fica falando bobagens? Is it because there is no God? É porque tem falta de Deus?
to the law and to the prophet. à lei e ao profeta. If they don't speak according to this word, it's because they have no understanding, no dawn. Se não falam de acordo com essa palavra, é porque não tem compreensão e não tem The Deus. Spirit of God would never leave you contrary to His word. Porque o Espírito de Deus nunca conduziria você a um caminho ao contrário da sua palavra. And it's not meant to replace this word. E ele não tem a intenção de substituir esta palavra. And if you're spiritually free, you'll be driven back to God's word. E se você é espiritualmente liberto, você vai ser levado de volta à palavra de Deus. Jeremiah 23 says the false prophets. Jeremias 23 fala dos falsos profetas. He said, you have a dream, share your dream. Se você tem um sonho, compartilhe o seu sonho. But it's like straw, Mas é como palha, where the word of God is grain. onde a palavra de Deus é na realidade trigo. Straw has no nutrition. Não há nenhum valor nutritivo em You palha. feed it to livestock, they'll die. Se você só dá palha para o gado, ele morre. You can use it for bedding. Você pode usar para o gado se deitar, But here's the grain. mas aqui está na verdade o trigo que alimenta. Here's the meat. Aqui está a carne. And God has no other meat. This is it. E Deus não tem outro alimento, é esse aqui. And it'll direct you back to this. E sempre isso vai te conduzir de volta para cá. I believe in the Holy Spirit. Eu acredito no Espírito No Holy Santo. Spirit, no church. Se não há o Espírito Santo, também não há igreja. No giftedness, no power. Se não há dons, não há poder. But you have to realize there is deceiving spirits in this Mas world. você tem que reconhecer que existem espíritos de engano nesse mundo. The signs and wonders only show that there is the presence of something miraculous. Os sinais e os prodígios apenas demonstram que existe a presença de algo milagroso, But it doesn't say the source. mas não diz qual é a origem. Aren't we clearly told Nós não somos instruídos that in latter claramente days que nos últimos dias there will be false prophets and teachers haverão profetas enganosos e falsos who will mestres show great signs and wonders que vão mostrar grandes prodígios e milagres so as to mislead, if possible, even the para elect? enganar, se possível, até os eleitos. We have to be discerning. Nós temos que ter discernimento. I want the fullness of God as bad as you. Eu quero toda a presença de Deus da mesma forma que você quer. I want to be filled with God's Holy Spirit. Eu quero a plenitude de Deus e o seu Espírito Santo. I want to be led by God's Spirit more than anything else in the Eu world. quero ser conduzido pelo Espírito de Deus mais do que eu quero qualquer outra coisa no mundo. But I want it to be His Spirit Mas eu quero que seja o Espírito dele and His alone. e só dele. Should I rebuke every negative thought? Será que eu deveria repreender todo o pensamento negativo? Of course not. Claro que não. That's all you do the rest of your life. Senão você vai ficar o resto da vida repreendendo pensamentos. That would be like sticking out in a body of water, Isso, like what? like an ocean, Isso seria como um mar. with 12 corks around you, Você está no meio do mar com 12 rolhas em sua volta and your whole purpose is to keep the corks submerged while you're treading water. e você está tentando manter as rolhas embaixo da água o tempo inteiro. What should you do? O que você deveria fazer? Ignore the stupid corks and swim to shore. Deixa aquelas rolhas idiotas para lá e vai nadando até você chegar na praia. We're not called to dispel the darkness. Nós não somos chamados para mandar embora e expulsar as trevas. We're called to turn on the light. Nós somos chamados para acender as luzes. You say, well, what's the difference? E você me pergunta, mas qual é a diferença? All the difference in the world. Muita diferença. Now, for the next 5 minutes, Pelos próximos 5 minutos, I don't want you to think about that incredible dinner we're going to eat. eu quero que você pare de pensar sobre esse almoço fantástico que nós vamos comer daqui a pouco. I don't want you to think about the desserts. Eu não quero que você pense naquela mesa I don't só want de you to- sobremesas. I don't want you to think about how bad you're going to go to the bathroom right E eu now. não quero que você pense no tanto que você precisa fazer xixi agora. Don't think about that. Não pense nisso. Scripture never tells you that. A Escritura nunca manda fazer isso. You know what it tells you? Sabe o que ela manda fazer? Finally, brethren, whatever is true, Irmãos, finalmente, tudo que for verdade, whatever is pure, whatever o is que right, for puro, o que for justo, think on those things. pense nestas coisas. And you keep thinking it. E continue pensando. Now, here's the punchline. Agora vem a linha final. If you're free in Christ, you can do that. Se você tem liberdade em Cristo, você consegue fazer isso. It's fairly easy. É fácil. But if you got unresolved conflicts in your life, Mas se você tem todos os outros conflitos na sua vida, you're treading water right now. você está simplesmente patinando. You're trying to keep the corks E submerged. você está tentando manter as rolhas embaixo da água. You're surviving, Você está só sobrevivendo, but you're going nowhere. mas não está indo para lugar nenhum. And
And we're going to do something Friday morning E na sexta-feira de manhã nós vamos fazer alguma coisa to help you resolve that para conflict tentar ajudar você a resolver esse conflito and find that freedom in Christ. e achar essa libertação em Cristo. Some of you are going to walk out of here Friday afternoon Alguns de vocês vão sair daqui sexta-feira à tarde and for the first time have peace in your mind. e pela primeira vez na sua vida ter paz na sua mente. And I can promise you that, E eu posso prometer isso para você, not because of me, não por mim mesmo, but because of Him. mas por causa dele, Because it's God who wants you to have that. porque é Deus que trabalha em vocês. Anything God wants you to have, E brother, aquilo que Deus quer que você tenha, you can have. você pode ter. If you're willing to respond and repent, Se você quiser se arrepender e responder. that freedom is something God wants you to have Essa libertação é algo que Deus quer que você tenha. and wants your people to have. E Ele quer que o seu povo tenha. See, I want to see that church liberated Porque eu quero ver a igreja liberta, so that the Spirit of God can work through para que them. o Espírito de Deus possa trabalhar nela. But I see chains hanging all over God's people E eu vejo correntes em todo o povo de Deus, and their marriages and their ministry. nos seus casamentos e nos seus ministérios. Let's throw them off. Vamos jogar tudo isso para fora. We have an answer in Christ, Nós temos uma resposta em Cristo, but it requires a whole answer. mas requer uma resposta por completo. We're up against the world, the flesh, and the devil. Nós estamos lutando contra a carne, o mundo e o inimigo. But greater is He that is in me than he that is in Mas the world. maior é aquele que está em nós do que está no mundo. I read the last chapter in the book. Eu li o último capítulo do livro já. We win. Nós vamos ganhar. You're on the winning side. Você está do lado que vence. You're alive in Christ. Você está vivo em The Cristo. devil's defeated. O diabo está The derrotado. outcome has been assured. O final, o resultado já está garantido. And you ought to have all the confidence in the E world. você deve ter toda a confiança do mundo. Not in me, not in you. Não em mim, não em você I mesmo. put no confidence in the flesh. Eu não coloco nenhuma confiança na minha I carne. can't set anybody free, Eu não posso libertar ninguém. but God can, Mas Deus pode. and God does, E Deus liberta. and God will. E Deus vai fazer isto. Let's pray. Vamos orar. Lord, we love you. Senhor, nós te amamos. We acknowledge your presence. Nós reconhecemos a sua We presença. thank you for it. Nós te agradecemos por ela. You're not just here, O Senhor não está apenas aqui. you're in our life. O Senhor está em nossas Your vidas. spirit bearing witness with my O spirit seu espírito confirmando com o nosso espírito that I'm a child of God, que eu sou filho de Deus. and we can cry out, Abba, E que Father. nós podemos clamar Abba, Pai. And we can even pray to our Father who is in E heaven. nós podemos orar nosso Pai que está nos céus. And so we invite the Holy Spirit Então nós convidamos ao Espírito to Santo lead us into all truth. que nos caminhe para toda a verdade. And we choose to believe that E truth will set us free. nós decidimos acreditar nessa verdade e sermos libertos. And we thank you for the Word of E God. nós te agradecemos pela It's a palavra de lamp unto our Deus, feet. que é uma luz para os nossos And so, pés. Father, may your perfect will Pai, que a sua verdade perfeita be accomplished in every life here, possa ocorrer em cada vida aqui, that we can prove para que nós possamos provar that the will of God is good, acceptable, and perfect. que a vontade de Deus é boa, aceitável, agradável e perfeita. Amen. Amém. God bless. Amém.